Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre uma passagem bíblica, um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você nessa oportunidade mais um ensinamento precioso que recebemos do Senhor Jesus, quando passou aqui por essa terra, cumprindo o seu ministério, a obra que Deus tinha a fazer através dele aqui nesse mundo. E Jesus nos deu grandes ensinamentos, preciosos ensinamentos, né? E hoje, nesse tempo que nós vivemos, eu que tenho uma idade avançada, que conheci a igreja do passado, de 60 anos, 50 anos atrás, eu vejo que as coisas hoje estão bem diferentes do que eram há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, não precisa muito, há 20, 30 anos atrás, tudo era muito diferente. Hoje nós vemos que as igrejas, as comunidades têm se tornado num espetáculo, num show, né? Pastores que são verdadeiros artistas, têm o nome de pastores, mas são verdadeiros artistas. Mas existem homens de Deus e mulheres de Deus, sim, com certeza. Existem aqueles que estão pregando o evangelho puro. Mas muitos hoje se utilizam da igreja, se utilizam do nome de Jesus Cristo para se promover, para adquirirem fama, para fazerem carreira na internet, nos vídeos, né? E se tornam influenciadores digitais através da palavra do Evangelho, através do nome de Jesus Cristo. E muitos se promovem, criam nome, criam fama, mas não é esse o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é levar ao mundo, a todos os recantos, a todos os locais onde chega a nossa voz, o nome precioso de Jesus Cristo Nazareno. A obra que ele realizou na cruz do Calvário, a obra salvadora que ele veio realizar na face dessa terra. Mas eu quero ler um texto para vocês, que está no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 4 em diante, que diz assim: Jesus tinha participado da ceia, da última ceia com seus discípulos, né? Ele participou ali, estavam todos os seus discípulos reunidos, e diz aqui a partir do versículo 4 do capítulo 13 de São João: levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido, porque ele tinha se cingido com uma toalha. Ele pegou uma bacia, pôs água, começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugava com a toalha na qual estava cingido. Aproximou-se então Jesus de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondendo Jesus, disse-lhe: o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, então não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque Pedro, a princípio, não admitiu que Jesus fosse fazer aquilo, lavar os seus pés, né? Uma atitude de humilhação, de humildade, de simplicidade, era um serviço dos servos. E Pedro disse assim, Pedro ficou espantado, disse assim: o senhor vai lavar os pés a mim? Eu não aceito. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porque o que eu estou fazendo você não entende agora, mas você entenderá depois, né? Porque a luz do Espírito Santo nos ilumina com o tempo. Nós vamos cada vez mais entendendo as coisas de Deus e as coisas do Evangelho. No versículo 12, diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes:
entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, disse Jesus, porque eu o sou. Ora, se eu, seu Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos deu uma lição de humildade, de simplicidade, de submissão. Ele não perdeu a sua autoridade por isso, porque ele é nosso Mestre, Senhor e Salvador, né? E ele mostrou que ele sendo Mestre e Senhor, ele demonstrou humildade, simplicidade. E é assim que nós, como servos de Deus, devemos nos comportar. É dessa maneira que nós devemos agir com os nossos irmãos. Porque muitas vezes numa comunidade, numa igreja, num grupo de servos de Deus, sempre tem alguns que querem se sobrepor, querem se colocar num lugar, num pedestal, numa condição superior aos demais. Não é dessa forma que Jesus nos ensinou. Nós não precisamos perder a nossa autoridade espiritual, não precisamos, com esses atos de humildade, nos humilharmos, porque nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Mas devemos honrar os nossos irmãos, por mais simples que sejam. Às vezes alguns têm mais conhecimento, têm mais estudo, têm mais formação. Às vezes é um irmão pequenininho, um irmão mais humilde, que não tem tanto estudo, tanto conhecimento, e alguém se acha superior, se acha maior. Não. Irmãos, nós devemos seguir o exemplo que Jesus nos deu. Jesus lavou os pés dos discípulos, dando-nos um exemplo de humildade e de simplicidade. E esse exemplo deve estar no nosso coração e na nossa mente todos os dias, quando congregamos, quando trabalhamos, quando estamos na nossa igreja, na nossa comunidade. Jamais devemos ter o sentimento de superioridade em relação a quem quer que seja. Por isso, o exemplo de Jesus deve ser apreciado e tomado por nós. Devemos seguir o exemplo. Hoje nós não precisamos lavar os pés dos nossos irmãos, mas se for preciso fazer, nós fazemos também com carinho, com amor e com espiritualidade. Mas nós devemos seguir, receber e praticar o exemplo de Jesus. Não devemos nos sentir superiores de forma alguma. Superior é Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor e Mestre, como ele disse, vós me chamais de Senhor e Mestre. Ele realmente é o nosso Senhor, Mestre, Salvador, o nosso Redentor, o nosso rochedo forte, a nossa porta de entrada ao reino celestial. Mas Jesus não se engrandeceu, ele não se ensoberbeceu, ele se comportou de maneira humilde, de maneira espiritual. É dessa forma que nós devemos nos comportar em relação aos nossos irmãos mais simples, mais humildes, sejam eles mais humildes ou não, não importa. Nós temos que praticar esse exemplo que Jesus nos deu. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa oportunidade. Que nós possamos viver esse grande ensinamento de Jesus, mas viver com sinceridade, não por fingimento, não fazendo de conta, mas devemos ser envolvidos realmente por esse sentimento de humildade, honrando os nossos irmãos e as nossas irmãs em nome do Senhor Jesus. Porque na igreja de Cristo, quem é o cabeça é Ele. Nós todos somos servos e devemos nos comportar como tais diante de Jesus. Cada um tem uma missão, cada um tem um ministério, cada um tem um trabalho a ser feito, mas toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Mestre, o nosso Deus. Amém? E agora eu vou orar por você. Orar pela sua família, pelo seu lar, pelas suas necessidades. Por isso, se você puder agora, feche seus olhos para orarmos juntos. Se você estiver no seu trabalho ou não puder, ligue seu coração a Deus, mas receba a bênção do Senhor através da oração que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, Santíssimo, Eterno, Bendito e Soberano Deus, eu me apresento diante de Ti em oração agora, Senhor,
orando com esses irmãos e irmãs, essas vidas que me acompanham nessa oração. Sejam elas crentes, irmãos na fé, parentes, familiares, amigos, conhecidos, ou até onde chega esse vídeo, Senhor, queira abençoar a cada pessoa e os lares que elas representam, as vidas, as famílias que elas estão representando. Senhor, ensina-nos os teus conselhos, ensina-nos os teus ensinamentos serem vividos por nós. Senhor, abençoa cada um que nos ouve. Estende as tuas mãos de misericórdia, Senhor. Se houver alguém enfermo, passando por luta, por problema, poderosa é tuas mãos para levar um milagre, a tua bênção, o teu poder, a manifestação do teu Espírito, no lar, na família, na casa, Senhor, no trabalho, onde essa pessoa estiver, alcança agora com o teu poder. Se alguém estiver passando por um momento de depressão, de tristeza, de angústia, de dor, de ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, repreende todo o poder do mal, repreende todo o ataque do diabo, Senhor. Liberta as pessoas, abençoa com o poder do teu Espírito, curando os enfermos, libertando os oprimidos, porque Jesus disse que ele veio para dar liberdade aos cativos, veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Cumpra-se a tua promessa e a tua palavra, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que nos ouve e nos acompanha. Eu te peço, porque creio no nome santo de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.